aí, pessoal, como vamos? Bem-vindo a mais um Glaucast, com seu host Patrick, diretamente de Nova York. O nosso assunto de hoje vai ser sobre seriados. Nós também faremos um top 5, muito interessante. Mas aqui estão nossos convidados dessa semana, diretamente de Chicago, Pedro. E do outro lado do mundo, do outro lado dos mares, oceanos, temos também o Lucas. E aí, gente, beleza? E um convidado especial dessa semana, novo convidado, que pretendemos continuar com ele por muito tempo, Gabriel, também da Alemanha. Olá, galera. Bom, então, antes de entrar no nosso top 5, a gente também queria falar um pouco sobre o podcast. A gente falhou e não conversamos, não explicamos o que vai ser o podcast no nosso primeiro episódio. Lucas, dê uma ideia aí do que vai ser nosso podcast. Então, cara, a gente juntou, aliás, a ideia surgiu aí, vendo outro podcast, falando, dá pra gente conversar sobre os assuntos legais também, né, e ver o que dá certo aí. E a gente fez umas brincadeiras algum dia, a gente decidiu, ficou divertido, a gente gostou de fazer, é legal. O mais engraçado... E a gente basicamente decidiu que a gente ia conversar sobre qualquer, assim, a gente tem... Os membros que estão aqui, a galera que a gente conhece tem uma tendência de assunto, né? Então não vai fugir muito da tendência nerd por aí. Mas a gente não fechou o nosso podcast. A gente quer conversar sobre qualquer assunto que a gente achar interessante. Exatamente. Pode ser tanto, vamos dizer assim, superficial, no sentido de puro entretenimento, quanto também, se a gente achar que vale a pena alguma coisa da atualidade... Até mesmo, sei lá, se for legal, até mesmo política. Quem sabe? Exatamente. Não, mas o mais engraçado é que a ideia começou porque esse grupo aqui que nós estamos, a gente normalmente conversa toda noite ou então muito pelo Skype. E a ideia veio disso. A gente já conversava muito pelo Skype. Resolvemos falar, por que a gente não faz um podcast e faz alguma coisa útil com essas conversas de Skype? Então tá aí a ideia. E exatamente, a ideia é fazer sobre jogos, principalmente, meio que voltado para o mundo nerd, mas... seriados interessantes, jogos, filmes, que também é bem legal, e o que o público pedir também, né? A gente pretende no futuro ter vários ouvintes e o que o ouvinte quiser, o que o ouvinte pedir, a gente vai pensar e cogitar a ideia de fazer um podcast. A comunicação vai estar sempre ativa aí. Exatamente, a gente tem e-mail, a gente está querendo criar conta no Twitter, criar qualquer coisa, mesmo nos vídeos no YouTube, vocês podem comentar. E por aí vai. Então, seriados top 5, quinto lugar. Revolution. Quem conhece Revolution daqui? Eu acho que é só eu e você, né, Patrick? Exatamente, eu acho que somos só nós dois. O Lucas e o Gabriel não assistiram ainda, mas eles já deram uma boa pincelada por cima, estão por dentro do assunto. Eu pessoalmente estou achando muito legal Revolution. A ideia do seriado é um pouco diferente e meio que mostra a realidade que estamos caminhando para. O que você acha? Mas então explica qual que é a ideia do seriado, né, Patrick? Qual que é a premissa do seriado? Então o seriado é mais ou menos assim. Já começa... primeiro, a introdução do seriado, isso que é legal. A introdução do seriado fala o que o seriado é. Ele em vez de introduzir aquele Lost, sabe, aquela coisa, o Revolution, ele fala exatamente o que está acontecendo no seriado. Ele fala que acabou a eletricidade do mundo, do nada, ninguém sabe o porquê. Eventualmente no seriado você vai aprender porquê. Mas acabou a eletricidade. Ninguém tem eletricidade, na noite pro dia, carro não funciona, avião não funciona, máquina, nada funciona, não tem luz. E é isso. Então as pessoas têm que viver daí pra frente. E o seriado... parece, assim, pelo que eu andei lendo, né, é uma espécie de cenário apocalíptico, no sentido de... Pós-apocalíptico, assim, né? Exatamente. Tipo, só que aí é outra causa, né? Uma causa que a gente acho que parece que... Eu não conheço outra história que se baseia nessa premissa, né? Eu conheço o típico apocalipse de zumbi, conheço o apocalipse de guerra nuclear, mas a ideia de simplesmente a energia acabar é meio que... É meio revolucionário. Não é o que você esperaria, né? Exatamente. É importante também
É importante a gente lembrar que o seriado não se restringe à queda do fornecimento de energia, mas isso acaba tendo efeitos em toda a organização e a estrutura social. Os governos caem, deixam de existir, você tem uma verdadeira anarquia e as pessoas têm de se adaptar a isso tudo. Todas as estruturas que nós conhecemos repentinamente deixam de existir por conta desse interrompimento, né, da energia. Exatamente. E como a gente estamos em 2012, estamos perto do 21 de dezembro, Apocalipse, toda essa história de calendário maia, então foi interessante eles criarem um seriado mais ou menos voltado para isso, né? A gente pode ver o Apocalipse como um jeito diferente. O maior problema do seriado mesmo, que ninguém entende por quê, não só acabou a energia, como eles não conseguem mais gerar energia, né? Então, baterias não funcionam, não é que assim, quebrou a usina nuclear, não tem mais como fazer energia. Do nada, assim, simplesmente apagou. Exatamente. E ninguém consegue descobrir por quê, ninguém consegue fazer ligar. Então vamos falar um pouco sobre o seriado, né? Vamos entrar nele. O primeiro episódio já começa há 15 anos depois de ter acontecido esse evento Blackout. Que aconteceu, o Blackout. Então, você tem um pouco... o comecinho do seriado mostra o Blackout em si, só que logo em seguida já vem os 15 anos após. E ele tá em volta de uma família, ele mostra uma família, e essa família, você vai no futuro do seriado perceber que é uma família bem principal, ou seja, esses são os caráteres principais do seriado. E eles eram crianças quando teve o Blackout, e eles cresceram, passaram a adolescência durante esse período difícil. Então eles já cresceram e amadureceram nesse ambiente diferente e estranho. Então eles estão já habituados, entendeu? Não é que um cara de 40 anos, ele teve o Blackout, ele precisou totalmente se readaptar. Não, eles cresceram nesse ambiente. Mundo estranho pra gente, né? Então, uma das... Fala. Não, fala. Eu quero falar, é interessante porque pra eles, o seriado se passa perto de Chicago aqui, né? E para eles, ainda mais os mais novos, é interessante porque assim, as milícias que acabaram se formando no lugar do governo dos Estados Unidos, eles completamente aboliram os Estados Unidos. Então assim, as crianças que estão crescendo, os adolescentes, até um dos personagens principais que tem por mais ou menos essa idade, eles nem se lembram mais do que eram os Estados Unidos, eles não sabem, mas eles não conhecem outra coisa, né? Exatamente. Eles não conhecem outra realidade. E então é muito interessante como ele explora isso no seriado, né? Exatamente. E por eles também terem crescido nesse ambiente, eles são muito fodas com arco e flecha, entendeu? Com armas completamente diferentes de armas de fogo, porque não funciona arma de fogo. Até funciona, mas é muito... Ela funciona mas o problema é que principalmente as armas de fogo mais recentes é escasso porque eles não têm como manufaturar a bala. Exatamente, né? As balas estão acabando. Vão acabando, você sem as máquinas, sem energia, eles não têm como fazer as balas atuais. Então é interessante você ver o pessoal retrocedendo para essa época quase da Guerra Civil Americana, onde você tinha os mosquetes. Que daí você só tem que derreter fazer o a metal. bolinha redonda e você atira e você reza, porque você nunca sabe onde é que ia parar aquele negócio, né? Exatamente. Então é legal porque o seriado usa... As armas do seriado e o que as pessoas usam é espada, arco e flecha, besta. Aliás, o caráter principal, que é a menina, usa uma besta. Ela é muito boa com a besta. Então é legal, eles estão assim, vivendo na natureza, entendeu? Isso que é legal. Só que eles estão vivendo na natureza, só que você vê as ruas, você vê os carros parados. Entendeu? Você vê o que sobra do mundo, né? É aquela história, exatamente a impressão que eu tive lendo a sinopse e a impressão que eu tive também agora ainda, só vai reforçando, conversando com vocês, né? É o cenário tipicamente pós-apocalíptico, né? Exatamente. Só que aí, nesse caso, é até engraçado você pensar, né? Por que em outros cenários, por que o carro tá largado? Porque o carro tá sem gasolina, porque o carro não funciona por causa disso.
Nesse caso, simplesmente porque o carro não funciona, né? Ou então, O carro não liga. caso, não tem por que usar. Não tem mais bateria, entendeu? É. Não é porque a coisa tá... O estado tá perfeito, é simplesmente porque ele deixou de funcionar. Então é isso, Revolution, bem legal, bem interessante, vale a pena conferir. E tá no começo, então tá no episódio 10, quem começar agora não vai estar por Dá dentro. pra acompanhar bem. Exatamente, não vai perder o rumo. Queria Então- até aproveitar para dizer que, para quem tiver interessado em assistir a série, essa é uma oportunidade única, porque eles estão de férias. Houve o lançamento do último episódio, o 10º episódio. A série será retomada apenas em março. Então, se você se interessou, é um excelente momento Pra correr atrás. pra você correr atrás, pra porque assistir tá esses acabando de começar. Aí parece que 10 vai longe, episódios. né? Exatamente. Estamos Exatamente. no começo ainda, é só a primeira temporada, mas aqui a gente acha que o seriado tem futuro e esperemos que tenha mesmo. Pelo menos a audiência está correspondendo à qualidade. Exatamente. Bom, então vamos pro próximo. Já que o Pedro gosta muito desse seriado, eu vou deixar ele introduzir. Ok. Em quarto lugar, a gente, leia-se eu, chegamos à conclusão que ia ficar o Stargate Universe. Para quem conhece o seriado Stargate, eu sei que tem vários, eu na verdade nunca assisti muito nenhum dos outros, mas esse seriado realmente me captivou. Na verdade, pelo que eu vi dos outros seriados, basicamente a única coisa que ele divide com os outros é o Stargate. O Stargate, o que é o Stargate? É basicamente um wormhole. É um wormhole com um telefone, você imagina assim. E Wormholes, como assim? wormhole é eu acho que o Gabriel... Um buraco no espaço e tempo que ele permite você viajar distâncias enormes. Isso, portais, vamos dizer, vai. Isso, é um portal, é basicamente um portal ligando dois espaços, dois pontos no espaço e tempo. Você entra de um lado, sai do outro instantaneamente. E basicamente o jeito que funciona é assim, eles estavam num outro planeta, onde eles estavam usando o centro do planeta, mesmo o núcleo do planeta, como uma fonte de energia para tentar destravar um nono Portal. uma nona casa de números no portal, né? Porque era assim, os primeiros 3 números no portal discavam só dentro da nossa galáxia. Aí, cada número a mais que você ia adicionando, você ia precisando de mais energia para conseguir discar aquele número e ele ia levando você mais longe. Então o que eles estão querendo é achar mais energia para conseguir alcançar Basicamente, outro quanto mais número para energia poder ir você mais põe longe. Isso, eles estão querendo ir mais longe, descobrir aonde que leva esses portais, porque ainda, de certo modo, é meio desconhecido. Você tem várias combinações que você pode fazer e discar para vários lugares diferentes. E eles acharam o endereço de um lugar que tem o nono número, a nona casa, e eles acharam um planeta específico, bom para isso, que tem esse núcleo que permite eles discarem, e eles estão tentando e eles não estão conseguindo. Entendi. E daí eles... o que eles fazem para tentar resolver o problema, eles colocam o problema deles dentro de um jogo de computador para ver se alguém que está jogando aquele jogo de computador resolve e um nerd... E um nerd resolve e eles chamam ele do programa. E nesse meio tempo, tá acabando o tempo de todo mundo, eles têm que evacuar e eles acabam evacuando para essa nave que ninguém sabe... Bom, se você seguiu os outros seriados, é o que eles chamam de Ancient, que é uma tecnologia muito mais antiga, a gente supõe que é humana,
Mas para eles é milhares de anos antiga e a nave está deserta. E é uma nave gigante, tá? Eu não imaginava que fosse uma nave tão grande. É uma nave grande. Assim. É quase uma nave tipo um Imperial Star Destroyer, para dar uma ideia mais ou menos. É uma nave bem grande. Exatamente. E ela tá completamente deserta. Deserta. Essas 50 pessoas vão parar lá na nave porque eles têm que sair do planeta. E o seriado é isso. Esses grupos de quase 50 pessoas, mais ou menos, presos nessa nave, bilhões de anos-luz da nossa galáxia. Como eles descobrem a posição deles? O Dr. Rush, ele vai no sistema navigacional da nave, ele vê que a nave realmente foi lançada da Terra milhares de anos atrás, e ele vê o caminho que a nave fez, e ele realmente mostra. E quando ele começa a mostrar os pulos, ele começa a fazer uns pulos grandes, e até um dos soldados que estava do lado fala, nossa, ele passou por tudo isso de estrela? E daí que cai, assim, porque o Dr. Rush fala, não, isso aí são galáxias. E daí você vê que ele passou por no mínimo umas 30 galáxias diferentes que ele vai mostrando, e ele vai pulando de galáxia em galáxia. Você vê realmente que eles estão do outro lado do universo, né? Entendi. E o seriado é eles tentando sobreviver nessa nave. E só uma coisa, a nave ela é funcional? Ela tá funcionando perfeito? Então, a nave está num autopiloto, né, num piloto automático. Ela está mais ou menos funcionando, mas ela tem problemas, porque ela está... E ela é antiga, né? Ela é velha pra caramba, ela tem milhares de anos, e há milhares de anos ela já está sem ninguém. Então, ela está juntando problema, tem várias áreas dela que estão inabitáveis, porque ela tá com problema no casco integral dela, ela vai ter problema de ar, obviamente. Eles vão ter problema de comida, de água, de ar, todas essas coisas. E o seriado é isso, é eles tentando sobreviver nessa nave e eles tentando voltar para a Terra. E eu acho que isso que eu realmente gostei do seriado. É um seriado que foca muito em desenvolver os personagens. Você vê realmente o conflito que cada um tem dentro de si conforme vai passando o seriado. Não é um seriado assim que nem você vê vários seriados de crime, que é sempre o seriado se passa em volta do crime que aconteceu, do assassinato, e tem um pouco de desenvolvimento de personagens, né? Ele realmente entra em fundo em cada personagem como cada um pensa. E eu acho que é por isso que eu gostei muito desse seriado. O nosso terceiro lugar do nosso top 5 é o seriado Alias, também do J.J. Abrams. O Alias, eu vou bem assim, da ponto de vista bem geral, superficialmente falando, ele é um seriado que gira muito em volta de inteligência, então serviço secreto, agentes, CIA. Ele é aquele bem basicão americano que a gente já conhece, que muitos seriados fazem 24 horas, por aí vai, mas eu acho que ele é um pouco mais especial do que esses seriados tipo 24 horas. Porque quando a gente pensa existe aquele aspecto assim, a inteligência, e aí eu vou usar o termo em inglês, né, Black Ops, né, aquela coisa assim, que literalmente debaixo do pano, aquela coisa assim que a gente pensa em Guerra Fria quase, né, que depois da Guerra Fria deixou de existir, a gente acha assim, e nesse caso, nesse seriado, na verdade é bem contemporâneo, né, e sim, é muita coisa assim acontecendo que a gente... Que você não imaginaria, né? Você não imaginaria. E aí, por mais que a gente se pare pra falar assim, eu acho que isso aí não vai acontecer, nunca dá pra saber. Porque esse é o ponto, entendeu? Eles mostram um tipo de inteligência, um tipo de serviço secreto acontecendo por debaixo dos panos, com coisas muito sérias indo por trás, assim, decidindo o rumo do mundo.
e coisas assim, sem ninguém saber nada, entendeu? Ninguém É uma sabe nada. grande conspiração, então, que você tá falando. É bastante conspiratório. O Envolve a seriado KGB, envolve a CIA, envolve muita coisa. Envolve o quesito, tipo, a KGB não ter sido desfeita, os antigos membros ainda estarem organizados e pá. Exato. E vale lembrar que é o J.J. Abrams, né? Então, qualquer hora você pode esperar algum personagem principal, assim, morrer na hora. Entendeu? Então, bem Ele típico. adora, né? Também aí, bom, entrando, acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho na série, né? A personagem principal é feita pela, como que é o nome? Jennifer, como que é o nome da mulher? Isso mesmo, Jennifer Garner, né? O nome dela é Sydney Bristol, a personagem principal, e ela é uma agente secreta, e eu vou dar um leve spoiler aí da primeira temporada, né? Acho que faz parte, porque... Não, o seriado acabou em 2006, né? Se o cara não viu até agora, ele não vai ver. Se ele não viu até agora, tá avisado, vai ter spoiler. Não, eu tô falando, tá no top 3, é porque se você não viu, vale a pena ver. Entendeu? Veja de novo. Pronto, só vale a pena ver de novo. Mas eu vou dar um leve spoiler aí, só porque, bom... na primeira temporada você descobre o seguinte, né? A Sydney Bristol ela trabalha para uma agência secreta, né? Ela foi recrutada. E aí ela passa a ideia, ela teve um namorado, pai, e ela fala para as pessoas que ela trabalha no banco, né? Porque ela, obviamente é secreto o serviço dela, ela não pode falar. Esse é o disfarce dela. O disfarce dela que ela trabalha pro banco. A série já começa logo de cara entrando bem dentro dessa ideia da conspiração, e você vê como as pessoas não seguem leis e protocolos, exatamente. O protocolo assim, é perda de tempo, né? Exatamente. A primeira coisa que acontece na série, assim, fudido, é que ela conta pro namorado, né, o que ela faz de serviço, trabalha para ajudar o governo americano, né, e ela é sempre monitorada pela agência, e a agência descobre, né, o nome da agência é SD6, né, SD6, e eles descobrem, porque eles monitoram ela, e acabam que a agência mata o namorado dela, né. E ela fica revoltada, né? Não entende o que tá acontecendo. E o legal do seriado é que, assim, isso é meio também um pouco por causa do J.J. Abrams, mas você olha assim, é aquele seriado que você... Calma aí, cara, eu não acredito que eu acabei de ver isso. Isso é possível? Tipo, tá acontecendo mesmo? Então, e o que eu acho que principalmente no Alias, né? Eu acho que acontece muito essas reviravoltas de você mesmo, a sua informação. Você não sabia que aquilo ia ser assim. E conta pra ela que é uma agência, ela não trabalha pro governo americano. Ela na verdade é uma agência. Não só a parte, como o que eles chamam de aliança, né? Alliance. Que é uma aliança de agências secretas fora do governo americano que trabalham para simplesmente fins lucrativos próprios. Exatamente. É como se fosse uma empresa de serviço secreto. Então eles fazem coisas totalmente ilegais. Então se for para matar um político que é importante, mas se der dinheiro, mata, entendeu? Então, exatamente. E ela tava achando que ela tava, na verdade, só ali só para ajudar o governo americano, né? Exatamente, ela foi recrutada os Estados Unidos, sobre a premissa, sob a premissa de estar ajudando o governo americano. E ela foi enganada nesse aspecto, né? Exatamente. E então aí o pai dela revela para ela isso. Só que revela para ela e ainda assim dizendo que faz parte da SD6, né? Faz parte dessa aliança. Não, então ela ficou com esse negócio na cabeça. Putz, meu pai já tava sabendo disso, não me contou, deixou eu entrar nesse negócio. Então ela perde totalmente a credibilidade que ela tinha, que já era pouco em cima do pai, né? E a reviravolta é engraçada e muito, assim, no começo, eu acho que cativa bastante no começo, e daí a Sydney, ela tem fortes, assim, vou fazer motivações morais, né, eu vou dizer assim. Ela vai pra central da CIA, revela o que aconteceu com ela e ela acaba sendo admitida na CIA. E na hora que ela é admitida na CIA, numa das reuniões, ela vai lá sentar na reunião e quem tá lá na reunião junto? O pai dela. Exatamente. E aí o pai dela revela que na verdade ele é um agente duplo que trabalha na CIA e tá infiltrado naquela aliança, entendeu? Então... E é o que ela começa a fazer a partir daí também. Ela também começa a trabalhar como agente dupla e desenvolve, ou começa a desenvolver uma espécie de relacionamento com o pai dela. Porque ela não é só que ela não se entende com o pai dela, eles são muito longe, assim, tem uma distância emocional muito grande entre os dois. E o trabalho em conjunto dos dois começa
forçar esse contato. Exatamente. Então o seriado é legal principalmente por causa disso, porque ele toda hora tá mudando de cenário. Você, cada temporada que vai passando, você fala, putz, não era aquilo que eu imaginava que fosse. Então cada vez vai ficando cada vez mais complexo. Ela deixa Cada personagem sempre te muda. Porque, tipo, você termina uma temporada com uma impressão de um personagem, você pode ter certeza que que na temporada que vem, essa impressão vai mudar. Se não totalmente, pelo menos em grande parte. Assim, você sempre vai achar, putz, então o cara tinha moral de fazer isso também. Não é ali que parava. Exatamente. Então, mais algum comentário? Eu acho que é isso, a não ser Gabriel, você tem alguma coisa a falar? Não, eu gostaria só, obviamente, de lembrar que, por ser uma série do J.J. Abrams, você, obviamente, precisa esperar alguns altos e baixos. Nós já conhecemos... todo seriado, né? Sem dúvida, mas acho que nós podemos dizer com alguma segurança que o J.J. Abrams é bastante suscetível a essas variações de humor dele. Quem assistiu Lost sabe dizer muito bem. Eu queria, aliás, só pra também avisar todo mundo, né? Alias é uma série muito, muito legal, eu recomendo mesmo de assistir. Só que também não pode esquecer de uma coisa que é típica do J.J. Abrams também, né? Ela tem, aliás, entre as do J.J. Abrams, eu acho que por isso que eu gostei tanto dela, ela é uma das mais, na verdade, pé no chão no sentido de, isso é possível, mas também traz o lado forte da ficção. Tem um aspecto da ficção que entra mais pro final, mais pra metade da série, né, e depois fica muito pesado durante o resto da série, tudo. Esse aspecto fictício também não pode esquecer, assim, entra umas ideias de projetos antigos, de uma espécie de profeta científico, como coisas de energia infinita, essas coisas assim. Eu acho que isso tem muito a ver com o negócio do J.J. Abrams de criar muita coisa e depois não saber conectar os pontos direito, sabe? Então, e aí ele exatamente, isso é J.J. Abrams sempre. Mas então, como ele fez no Lost também, né? Ele fez tanta coisa no Lost que depois ele tinha que achar uma coisa absurda pra conseguir finalizar tudo. Então. E no caso do Alias, eu só tô avisando isso aí porque é uma coisa assim, acontece, vai ter um momento da série que vai começar a aparecer algumas perguntas que é difícil responder. Mas eu acho que até que no Alias ele até consegue juntar bem, ó. Nós decidimos que na segunda posição do nosso top 5 está Fringe. Coincidentemente também do nosso conhecido J.J. Abrams. Vocês já perceberam que a gente está falando um pouco demais sobre o J.J. Abrams. A gente tem uma tendência, né? A gente tem uma tendência. Exato, mas não é um caso de amor nosso não com ele. Nós temos de admitir ele que é bom. No ramo do entretenimento ele sabe muito bem o que faz. Exatamente. Ele procura sempre unir aí bastante suspense, emoção, surpresas nos seriados dele. Eu acho que pega representa isso, não é? Representa. Mas o que eu ia dizer é que eu acho que o que faz do J.J. Abrams tão legal assim é que, tirando o fato de serem sempre assuntos bem legais, né? Eu acho que se parar pra pensar, todas as séries dele pega alguma coisa assim que é do nosso interesse, né? Agora é óbvio que é o nosso top 5, então a gente tem, óbvio que vai ter uma tendência da nossa opinião. Mas o J.J. Abrams consegue cravar bem assuntos que a gente gosta e ele tem uma metodologia muito cativante, né, de série, né? Então... Sim. Ele tem essa tendência de se perder no final e, tipo, Lost, tipo... Vocês conhecem como o J.J. Abrams funciona, mas temos que concordar que ele é muito bom e você sempre tem aquela vontade de assistir o próximo episódio, que é o que conta, né, na verdade, no final das contas. Mas então, Gabriel, dá uma ideia aí pra nós. Eu conheço um pouco de Fringe, mas eu não sei direito. Assim, dá talvez pra explicar um pouco pra galera aí o que acontece? Com certeza. Se a gente tentar traçar um paralelo, Fringe se aproxima um pouco de Arquivo X. E todo mundo deve se lembrar ou deve ter visto alguma vez na vida. Nós temos basicamente crimes que são crimes científicos, bizarros, que não, né? Bizarros, isso é muito importante de ser ressaltado. Essa é a palavra são certa. Que ninguém consegue explicar. É de fato bizarro, peculiar, é estranho.
Você tem pessoas entrando em combustão instantânea, você tem gases que se solidificam na forma de uma substância que lembra um âmbar. Fica uma boa dica, não assista esse seriado comendo, não é uma boa ideia. Exatamente, com certeza. Levem essa dica bastante a sério. E aí, o problema é que esses crimes bizarros, eles estão sempre conectados de alguma maneira. Exatamente. Que, no entanto, o FBI, que é encarregado de todos esses casos, não consegue explicar. Na verdade, eles não só não conseguem explicar, como eles não conseguem resolver nada. E eles têm, o FBI ele tem uma divisão especial para esses casos que chama Fringe Division, que é o nome do seriado. Então vamos aproveitar e já explicar o que é Fringe, porque Fringe é uma palavra e ela Exatamente. tem um Gabriel, acho que você deve ter a ideia, pode explicar perfeitamente isso. Não, exatamente. Fringe é tudo que, na verdade, tem essa conexão com a bizarrice. Eles chamam de fringe events, né? Esses acontecimentos bizarros e tudo. Mas, na verdade, Fringe é aquele seriado que procura te cativar baseado no suspense. E também naqueles pequenos detalhes. Se você estiver interessado em ver Fringe, é muito interessante, por exemplo, prestar atenção no que eles chamam de glifos. Glifos são aqueles pequenos... aquelas imagens que aparecem ao longo do seriado. Às vezes você tem uma pausa, você tem um break no roteiro. E aí aparece um desenho de um sapo, uma libélula ou alguma coisa assim, normalmente aliado a uma letra grega. E isso sempre tem um significado. Existe um código, na verdade, que aparece em cada seriado. Se você descobrir o código, na verdade você consegue extrair bastante informação. Sobre... Online, né? No mundo online tem muitas explicações sobre o que significa cada coisa dentro do seriado Fringe. O que a mão com 5 dedos significa, o que o sapo significa, tem milhões de explicações. Mas pergunta, esse tipo de coisa tem como se deduzir vendo só o seriado? Eu diria que não. Alguns desses glifos eles mostram, eles acabam explicando no seriado, outros eles meio que deixam de lado. Então, eu acho que pra você entender realmente esse mundo por trás, assim, um pouco mais complexo, esses códigos, eu acho que vale a pena você procurar alguma comunidade online que explique melhor isso daí. Mas... sem dúvida, baseado na sua conta e risco é bastante difícil, na verdade. Algumas coisas, como o Pedro mencionou, são possíveis de serem deduzidas, mas se você realmente quiser desvendar a palavra que vai aparecer lá em todo o episódio, é um pouco difícil. Em sua totalidade, na verdade, é meio complicado. Exatamente, mas então, enfim, né, apenas para a gente concluir aqui qual é o enredo da série, qual é o objetivo dela. Então, eu acho que ainda mais para clarificar um possível, ajuda se a gente explicar o que é Fringe. Fringe é uma palavra em inglês, é uma área, na verdade, da ciência que lida com o paranormal. Então, essas coisas que nem telepatia, telequinética, todas essas coisas assim que a gente como considera... nós definimos eventos bizarros. Isso, coisas bizarras que a ciência atual não consegue explicar, é classificada como fringe, né? É algo esquisito, é algo diferente. E, na verdade, é um ramo oficial da ciência, né? É fringe science, realmente existe. É o pessoal que está pesquisando... as pessoas que conseguem supostamente têm visões, que conseguem ver o futuro, telequineses e essas coisas assim. E na verdade, mais ou menos isso que o seriado vai atrás, né? Ele mostra essas coisas completamente bizarras para você e ele tenta, através da ciência, mais ou menos explicar isso para você, como isso seria possível. Exatamente. Exatamente. E como nós estávamos aqui mencionando, né, em termos mesmo de enredo, o FBI em si não é capaz de explicar esses eventos, então por isso ele vai atrás de quem consiga explicar. Exatamente. E essa pessoa é uma única no mundo, Walter Bishop. Dr. Walter Bishop. Exatamente. Depois você vai descobrir por quê.
Exato, ele foi um antigo pesquisador Exatamente. em Harvard, que, no entanto, se encontra num hospício. E daí essa Isso equipe... tudo você... Exato, isso você vai descobrir já no primeiro episódio. Exatamente. E aí, Aí, eu já tô vendo o clima já, né? Porque a gente já tá falando de eventos bizarros, a única pessoa que vai conseguir explicar vai ser um louco. exatamente, um louco Exatamente. bizarro. Mas tem uma Depois você vai entender por que Exatamente. ele consegue explicar, né? Não, eu e acho tem uma... que, pra quem não assistiu ainda, eu acho que a gente poderia deixar esse spoiler de fora, né? Eu também acho. Não, mas também tem uma explicação por que ele tá louco e por que ele tá... Tem várias explicações, vocês vão entender quando assistir. É isso, o seriado ele tem que ser bem científico, né? O mais científico possível, sem ser totalmente verossímil, né? Ele tenta Exatamente. ser científico, mas ainda manter aquele misticismo, aquela coisa assim, mas será que é possível? É bem interessante. Aquele Exatamente. mistério que o J.J. Abrams adora fazer, né? O personagem principal, assim, vamos dizer, é a Olivia Dunham, que é ela é uma agente do FBI, ela perdeu o namorado dela, ou então acho que era Era o noivo dela. O noivo dela, exatamente. Ela, no caso, aí que tá, né? A principal motivação da Olivia para realmente buscar o Walter, para tirar o Walter do hospício, o que ela só consegue fazer com um membro da família. Ela precisa buscar o filho do Walter, Exatamente. que por sua Peter vez... Bishop. Exatamente, Peter Bishop, que por sua vez é o cidadão mais canalha que você conseguir encontrar. Ele falsifica Exatamente. tudo, falsificou o diploma dele. É. No entanto, é um cara muito inteligente. Ele tá no Iraque, para vocês terem uma ideia, também passando a perna nos outros, extremamente caloteiro. Ela precisa buscar ele lá para tirar o Walter do hospício. E a motivação para ela fazer isso tudo é justamente porque o noivo dela acaba sendo uma vítima de um desses eventos bizarros. Isso é verdade, isso é bom falar, porque esse é o motivo por ela ter começado tudo, né? Por o seriado ter começado, porque ela quer ir atrás dos fringe events e acabar com esses eventos bizarros. Porque foi o noivo que morreu num evento desse e ela não entendia. Ela queria entender por quê e queria ajudar o mundo. Exato. O episódio piloto, né, na verdade, se trata da tentativa de salvar o noivo dela. Exatamente, só que eles não conseguem. É no primeiro episódio que tudo isso acontece. E aí, na verdade, um episódio muito interessante, um pouco mais longo do que a média. Um excelente piloto. Realmente memorável. Exatamente. E ao longo do seriado, tudo vai se tornar um pouco mais complicado. Surgirão novos personagens. Vai complicar muito. Porque exatamente. É J.J. Abrams, vocês conhecem, complica, tem muitas coisas que linkam uma com a outra, é incrível. Vai ficar bem legal, mas vale a pena conferir, principalmente para quem gosta de... Você ainda não conferiu, né? Porque já está na última temporada. Exatamente. O Gabriel está um pouco atrasado. Exatamente. Eu estou alguns episódios atrasado. Nós já estamos na 5ª e última temporada. Essa temporada vai ter apenas 13 episódios. O seriado foi encurtado por conta da baixa audiência nos Estados Unidos, não é isso? Exatamente. Aparentemente o público americano gostava mais, porém agora... O seriado é muito complexo, entendeu? Então, se você não tem aquela cabeça que não seja americana, vai ser difícil. Mas é um seriado perfeito para quem gosta, principalmente de viagem no espaço-tempo, 2 universos paralelos se coincidindo, coisas desse tipo. Ciência também, é bem importante falar que ciência entra muito no seriado. O que eu ando ele também é um pouco, ele é cômico também. O que a gente conseguiu, o que fez ele parar no nosso top, tirando o fato dele ter obviamente entre nós uma boa aprovação, ele encaixa nessa metodologia, nessa ideia que agrada a todos nós. É um seriado cativante, é um seriado que, sim, se você entrar nele uma vez e mantiver nele, você não vai perder o pique, você vai ter sempre o que aprender mais sobre o seriado, sempre vai ter mais história pra você. Answer is coming.
primeiro lugar, Game of Thrones. Isso aí, bom, a gente não quis ser mainstream demais, tá? Mas acabou que não deu pra fugir. Exatamente. Realmente é um seriado muito bom, né? Até agora. E eu acho que uma coisa que fortalece muito Game of Thrones é a base, né? Não adianta. A base de um livro é muito forte pro seriado, né? Exatamente. Fazer uma adaptação, se você tem um diretor que sabe o que está sendo feito... Ainda mais com o próprio autor ativamente envolvido no seriado, né? Você sabe que ele está preocupado com o que está acontecendo e ele quer realmente fazer o melhor possível. Pelo que eu entendi, ou então, ele tem mais a perspectiva, não de seriado, mas de minissérie, né? Ele é uma minissérie do HBO. Então, dá pra... Normalmente a gente sabe que minissérie é um pouco mais específica. Ela é sempre sobre um livro, ou então sobre alguma coisa que aconteceu na história. Então, é por isso que é muito bom o seriado. E ele é aquela coisa, né? É interessante, né? Que eu conheço várias pessoas. Eu não li ainda os livros, eu tenho vontade de lê-los, mas eu já vi as 2 temporadas que já foram lançadas da série, do seriado. E os comentários que eu ouço é típica coisa, é óbvio, né? Uma adaptação sempre tem uma limitação, não adianta. Sempre vai ter falhas, né? Não tem como ser perfeito. Não tem como traduzir o livro inteiro, né? Numa série. Isso Apesar de eu achar que eles fazem isso muito bem no seriado. Eu acho que é uma das melhores adaptações que eu já vi. Só que eu não tô falando, nunca vai ser o que o livro é. Não tem como. São 2 mídias completamente diferentes, não tem como você transformar uma outra sem perder alguma coisa, sem mudar. Que eles conseguiram, assim, eu ouço dessas pessoas que eu conheço, né, que leram os livros, falta esse detalhe, falta aquilo, falta isso. Eu falo, eu entendi, pra você faltou porque você tava esperando isso, você sabe que isso ia vir, mas pra mim não é um gap na história. Exatamente. A história é feita do jeito que eu vi. Isso que eu acho muito legal, sabe? Eu acho a história é muito concisa, a história faz muito sentido. Eu gosto de conspirações e, cara, Game of Thrones, se você não gosta de conspirações, esquece a série, porque é conspiração o tempo todo. Não é só que baseia a série, mas tem muita conspiração. E uma coisa que vale a pena falar é que os personagens, isso que eu achei muito legal, os personagens são muito bem feitos. Trabalhados. É muito bem trabalhado. Eles são muito humanos, né? Eles são multilaterais, por assim dizer, né? Você realmente não é assim, não é o cara, não tem estereotipo no seriado, né? Cada um é o seu próprio personagem, você vê os conflitos internos das pessoas, né? Exatamente. E o legal também do seriado é que eles não têm medo de matar nenhum personagem. Legal assim. Assim, aquela coisa, não é a pegada Hollywood, entendeu? Exatamente. Não é mainstream, não é o seu seriado típico, assim, né? Não, exatamente. Se algo for pra dar errado, vai dar errado. Se dá pra dar errado, vai dar errado, vai morrer gente, vai rolar a cabeça. Tem cenas de guerras muito legais. Tem uma frase, né, que uma das personagens, né, diz isso. Ela diz, né, se você for... Eu vou falar em inglês primeiro, né? If you play the Game of Thrones, or you win, you either win or die. Isso. Exatamente. Então, se você for jogar o jogo dos tronos, você ganha ou você morre. E é basicamente essa estrutura da série mesmo. E é muito legal. E é interessante que, no caso do seriado, no final assim, durante... Eles vão te dando dicas, né, em cada episódio, mas no final realmente concretiza que existe um lado mágico do seriado também, que dá um outro quê, chama a atenção de outro público também. Porque não é só medieval, né? O lado da conspiração vai estar lá o tempo todo, é muito importante. É quase a essência. Mas do lado da magia, que entra no final, a fantasia envolvida, começa a ganhar importância, entendeu? Então esse dualismo, né? É muito legal. A série é muito interessante. É bem legal também porque não é exagerado, né? Não é uma magia assim, na sua cara, todo mundo... Não, e é isso que eu quis dizer. A magia oculto, não guia. É algo assim, é algo oculto, é algo assim... duvidoso, sabe? Que é bem interessante. A magia não guia o seriado. Gabriel, você por enquanto você só tinha visto a primeira temporada, qual foi a sua impressão? A minha impressão da série é muito positiva, realmente é ótima.
já foi muito bem ressaltado que se você não gosta de intrigas, se você não gosta de conspirações, essa série não é ideal para você. Mas sem dúvida nenhuma, uma boa adaptação, até onde me consta, embora eu não tenha lido os livros. Eu vou ter de concordar com o aspecto que foi dito agora, que em verdade você não tem muitos lados, o que você vai ter realmente são alianças que mudam constantemente. Como elas variam de verdade, né? Exatamente. Não tem uma linha certa, né? De quem que tá do lado de quem e como vai acontecer as coisas. Exatamente. Aliás, um assunto que nós costumávamos discutir aqui antes, né, de a gente começar a nossa gravação é que, na verdade, Game of Thrones você tem um período de tempo bastante longo que é representado ali naquela primeira temporada. Você tem uma temporada curta em termos de episódios, porém ela cobre um período real muito comprido. Então, diferente de seriados em que você pode ter episódios inúteis, episódios que só estão lá para preencher o número mínimo, encher linguiça, né? Exatamente. A gente pode falar assim, Game of Thrones é realmente uma série que está o tempo todo ali correndo atrás do tempo. Todo episódio é extremamente carregado em termos de conteúdo. Intenso, né? Isso. É muito denso, muita coisa acontece, muita coisa muda. Você não fica entediado, não tem episódios inúteis. Então realmente é uma coisa muito bem feita, é legal. Sem dúvida nenhuma, vale bastante a pena. E vale lembrar que isso aqui foi o nosso top 5, né? A gente não pesquisou em lugar nenhum, a gente não pediu comentário de ninguém. Isso aqui é o nosso, a gente criou, a gente que é o nosso seriado, os nossos seriados, a gente que chegou a essa conclusão. Então, se você discorda da gente, ou se você acha que tá errado, ou se acha que faltou alguma coisa, coloca aí nos comentários. Aliás, manda um e-mail, a gente adoraria uma sugestão do seu top 5, né? Pode escrever no comentário aí. A gente adoraria ver um feedback, o que vocês acharam. Justamente. Por outro lado, se você se interessou demais por algum dos seriados que nós mencionamos, e se você acha que nós deveríamos fazer um review completo desse episódio, entrar mais a fundo, porque aqui nós tentamos evitar alguns spoilers. Evidentemente, eles precisam surgir para que a gente possa falar sobre o tema. Mas se você gostaria de um review completo do seriado também, poste aí nos comentários, entre em contato, nós sem dúvida nenhuma vamos estudar a possibilidade. Exatamente. Eu também queria deixar, antes de a gente finalizar e acabar, eu queria agradecer a todos os ouvintes, né, por enquanto, que já assistiram o primeiro, o segundo e muitos que virão. Dê um like no nosso vídeo, se você gostar, no YouTube. Comente, nós vamos também botar o e-mail na descrição, um bando de e-mail. E Patrick, qual que é o e-mail do Glaucast? O e-mail é leglaucast@gmail.com leglaucast@gmail.com. Verifica nas informações do vídeo também, vai estar lá pra vocês. Exatamente. E se você realmente quiser acompanhar, se você se interessou pelos primeiros 2 episódios, dá um subscribe aí também no canal, que não faz mal pra ninguém, né? Exatamente. E a tendência é só melhorar daqui pra frente, porque a gente tá com vontade e é isso. O canal é pra vocês, o podcast é pra vocês, sobre diversos assuntos. Se tiverem sugestão de assuntos, tópicos no futuro, bota aí nos comentários, manda um e-mail. Exatamente. Qualquer comentário é bom, qualquer crítica é boa. Exatamente. A ideia também é que vocês decidam e escolham os temas seguintes. Porque a gente é muito folgado, né? Então, qualquer coisa que dê pra gente deixar pra vocês fazerem é mais fácil. A gente não quer fazer todo o trabalho. Então é isso, vamos finalizar. Até a próxima. É isso que eu tenho pra falar hoje. Bye, gente. Tchau.